Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Educação em Foco. Hoje eu estou aqui com Jonas Gomes, doutor em matemática, fundador da gestora do Gamma Capital, foi também fundador da Rede Nacional de Pesquisa, a RNP, foi um dos grandes pioneiros da internet no Brasil, é um estudioso na área de educação, grande empreendedor também na área de educação, e hoje eu tenho a honra de tê-lo aqui no nosso programa. Seja bem-vindo, Jonas. Ok, Fabrício, obrigado aí pelo convite, é uma honra estar aqui, poder bater um papo com você. A gente se encontra muito pouco, né, pessoalmente. Aproveitar para bater esse papo aqui. Jonas, eu vou, como é praxe aqui no programa, eu vou te perguntar um pouco sobre a tua trajetória profissional, que ela é bem interessante, né? E eu descobri lá atrás que você é um conterrâneo meu lá da Paraíba. E eu queria entender um pouquinho essa história, para você poder contar para a gente como é que foi sair lá do Nordeste e ganhar o mundo aí. A história é muito longa, é muito cheia de detalhes, né? Eu, na realidade, nasci em Pernambuco, uma cidade pequena de Pernambuco chamada Quipapá. Atualmente, Quipapá deve ter 15 mil habitantes. Naquela época, devia ter 3 mil habitantes. Eu era, assim, família de classe D. Classe D, numa cidade do interior do Nordeste, você imagina. Naquela época. Como era. Meu pai era totalmente analfabeto. A minha mãe sabia ler, sabia escrever muito bem, mas nunca tinha ido a uma escola. E eu nasci nesse ambiente, mas adorando estudar. Sempre gostei de estudar e decidi que eu queria muito cedo ser cientista. Eu adorava física, adorava a teoria da relatividade, ficava fascinado. Isso já na infância? Era já ali, na adolescência, ali, 14 anos, por ali, adorava teoria da relatividade, o Einstein. E aí depois eu descobri que brasileiro podia ser cientista. Eu achava que cientista era uma coisa complexa, tinha que ser um estrangeiro. E aí quando eu descobri aquilo, eu fiquei fascinado, eu quero ser cientista. E entrei na faculdade, entrei na universidade, e ali eu comecei a olhar, fazer física, e depois eu vi que as dúvidas que eu tinha, que eu queria tirar de teoria da relatividade, não encontrava ali, porque eram dúvidas de matemática. E aí eu disse, então acho que eu tenho que fazer matemática. Ao mesmo tempo, tinha na universidade, eles ofereceram lá, de uma maneira bastante pioneira. Paraíba sempre foi pioneiro nessa área de computação, né? Sim. Em Campina Grande, João Pessoa. E eles ofereceram um curso de programação em Fortran, naquela época, que era uma coisa bem pioneira. Aí eu fui fazer, computação estava na moda, eu fui fazer e detestei o curso. Então, achei um negócio horroroso ficar programando, aí tem bug, aí tem que tirar o bug, então é uma linguagem rígida. E aí eu disse, o que é que eu gostaria, o que é que eu posso fazer que eu nunca vou usar computador na minha vida? Essa foi a pergunta que eu me fiz. E eu falei, óbvio que é matemática pura. E isso reforçou mais ainda de eu ir para matemática pura. Então eu fiz matemática, indo ali de matemática eu encontrei o INPA, né, que é o Instituto de Matemática Pura, que fica no Rio de Janeiro. E dali eu comecei a estudar, comecei a ver que eu poderia realmente ter uma carreira de matemática e acabei indo para o INPA fazer mestrado, fazer Você chegou doutorado. A lecionar matemática? Lecionava matemática em cursinho. Eu, no terceiro ano científico, né, que era antigamente como se chamava o terceiro ano do ensino médio hoje, eu já dava aula em cursinho para os alunos que iam fazer vestibular comigo. Era muito engraçado, né? Eu dava aula para os meus concorrentes no vestibular. E depois que eu passei no vestibular, eu continuei dando aula, mas sempre com foco em ser cientista. Tive convite para ser sócio de cursinho, para abrir meu cursinho, mas eu vi que você gostava de estudar, né? Eu vi que aquilo ia atrapalhar uma carreira que eu tinha o foco, eu sabia que o meu foco era educação. Não tinha erro para minha carreira, de onde eu vinha. Eu disse, a educação é onde eu tenho que focar, porque não tem erro, entendeu? Dentro do que eu vi ali. Então, eu sempre foquei ali. Mas você fugiu dos computadores, mas terminou se encontrando novamente na internet, né? Pois, essa história é muito interessante, porque o ledo engano meu era achar que indo fazer matemática pura, eu não ia precisar de computação, né? Isso é um erro grosseiro, né? Mas para a idade, não tem problema. Mas eu, na realidade, me encontrei com computador antes da internet, porque na minha tese de doutorado, já no final, eu tive um orientador que era de Berkeley, e eu estava com um problema, conversando com ele para discutir um problema para minha tese. Eu peguei um problema lá que, numa palestra dele, ele colocou um problema lá em aberto. Eu achei o problema bem fascinante, de geometria, né? Eu fazia geometria porque eu
Eu queria entender a teoria da relatividade, e era com geometria, né? Então eu fiz uma carreira toda em geometria. Ele colocou um problema, eu achei o problema interessante e falei com ele, olha, eu gostaria de pegar esse problema para a minha tese. Aí ele falou, vamos almoçar. Então no almoço, conversando com ele perguntou para mim, você sabe usar computação? Eu disse, detesto. Aí ele chegou, eu perguntei para ele, mas por que você pergunta? Ele disse, não, acho que se você pudesse simular esse problema no computador, não é tão fácil, mas você poderia ter algum insight. E aí eu disse, tá bom. Ele ainda falou depois, muito cuidado, porque o computador, garbage in, garbage out. Ou seja, se você bota lixo, você tira lixo, né? Foi a primeira vez que eu ouvi essa frase, depois era uma frase que ficou muito comum. Mas aí eu comecei a tentar pegar o pessoal de computação do INPA, da parte informática, na realidade, do INPA, e tentar pedir a eles para simular o problema para mim, e eu cheguei à conclusão, depois de um mês, que era mais fácil eu aprender tudo que tinha de computação do que ensinar a matemática que eu precisava para eles, né? Então eu passei um ano estudando computação, entendeu? Tinha as linguagens que tinha que aprender. Eu tinha que aprender computação gráfica. Na época, no Brasil, ninguém sabia o que era computação gráfica. A Petrobras era o único que se falava que tinha computação gráfica. Eu tentei visitar, não podia, porque era segredo de Estado. Então eu tinha que aprender computação numérica, claro, computação gráfica. Isso já foi em que ano? Isso já foi ali por volta da década de 80, ali, 1982, por aí, 83. Realmente nessa época não devia ter nada de computação gráfica. Não. E outras linguagens sofisticadas que eu tinha que aprender que não eram comuns na época, que era linguagem simbólica. Então eu fiquei uns 8 meses a 10 meses só aprendendo a parte de computação que eu precisava para a minha tese. A tese saiu 6 meses, com 6 meses eu fiz a tese. E a minha tese foi uma das teses pioneiras, mesmo a nível mundial, de usar computação para resolver um problema em matemática pura. A minha tese não tem uma conta de computador, a minha tese é de matemática pura, mas sem o computador eu não teria resolvido o problema. E resolvi vários problemas que estavam em aberto, e vários outros matemáticos importantes que tinham colocado problemas, e a partir de uma simulação de computador. E a partir daí eu fiquei fascinado por computação, principalmente computação gráfica. Eu consegui um pós-doutorado em Berkeley, mas eu ia fazer um pós-doutorado em computação gráfica. Berkeley tinha um grupo interessante de computação gráfica. Nesse meio termo, eu recebo um convite para ir para a Rede Globo. Aí é outra história bastante longa também, mas a Rede Globo estava procurando um matemático que soubesse computação gráfica. Só tinha um no Brasil, que era Acho eu. Que tinha poucos no mundo. Né? No Brasil só tinha um, que era eu. E, obviamente, eles acabaram me encontrando. A história é bem interessante. E eu acabei trocando o pós-doutorado em Berkeley por um pós-doutorado na Rede Globo para montar toda a área de computação gráfica. Então foi ali o primórdio dos efeitos visuais da TV Globo. Foi, exatamente. Era uma startup, era realmente fantástico, era um grupo separado da emissora, e era um grupo onde era na realidade 3 grupos. Era o grupo de criação, que era liderado pelo Hans Donne, tinha um grupo de desenvolvimento, que é desenvolver mesmo a tecnologia. O Hans Donne veio para o Brasil, para esse projeto ele já estava no Brasil? Não, ele já estava. Mas ele é que queria, puxando a computação gráfica. E tinha o grupo dele, que era o grupo de criação, tinha o grupo de desenvolvimento da tecnologia, porque naquela época ninguém vendia a tecnologia de computação gráfica, você tinha que desenvolver. Então tinha o time de desenvolvimento de computação gráfica, que era o time onde eu ficava, que eu precisava de muita matemática, né? Computação gráfica fazia aquelas simulações, animações, tudo modelo matemático. Com o poder computacional da época, eu imagino que tem que ser fazer muita coisa até fora do alcance do computador, né? Antes de entrar no computador. Não, tudo era feito, não dava para fazer quase nada em tempo real, né? Era tudo feito em batch mode, tudo em tempo, sem ter tempo para fazer as animações, porque os computadores da época não suportavam. Mas deu para fazer muita coisa. A Globo ficou conhecida. Lá fora nós íamos para os grandes eventos de computação gráfica, os congressos, e o Grupo Globo era conhecido pelo aquelas aberturas do Fantástico. Exato. Né? Era uma coisa, para a época era uma coisa incrível. Né? A criatividade do Hans, junto com a tecnologia que a gente conseguiu desenvolver para a época, e o time de produção também, que eram 3 times: produção, criação e desenvolvimento de software. E foi uma fase, eu fiquei 4 anos nesse projeto, foi fantástico. Incrível. E como foi E aí eu me apaixonei pelo computador, mas aí eu, ao mesmo tempo,
o fato de eu ter terminado um doutorado e ter ido para a Globo, o meu sonho de ser cientista não tinha se concretizado. E aí deu a vontade de voltar para a área acadêmica. Eu já tinha conhecido como é que era uma empresa grande. Agora quero realmente ser cientista, eu quero orientar alunos. Teve a experiência de ser empregado, né? Pois é. E aí voltei. O pessoal do INPA que queria também que eu voltasse, porque tecnologia começou a ficar uma coisa importante em matemática, e eles queriam ter um matemático lá que soubesse realmente tecnologia. E eu acabei voltando para o INPA. Mas aí eu criei no INPA um laboratório de computação gráfica e com visão computacional, processamento de imagem, que foi pioneiro também. Então eu montei, eu vou para o INPA fazer pesquisas em computação gráfica, em visão computacional e em processamento de imagem. E aí montei o laboratório, levantei dinheiro, montei o laboratório, existe até hoje, é o laboratório Visgraph. Então, levantar dinheiro para esse laboratório foi o primeiro empreendimento financeiro aí que você... O primeiro empreendimento financeiro aí. E nessa fase do INPA, foi a fase, eu viajava muito para o exterior, né? E eu viajava para o exterior com mesmo antes do INPA, eu viajava muito para o exterior. E eu viajava para o exterior com 2 chapéus, quando eu estava na Globo, o chapéu de executivo da Globo e o chapéu de cientista, porque eu tinha um doutorado. Então, com isso era interessante, porque eu abria a porta tanto de universidades lá fora, grandes universidades de Harvard, Berkeley, etc., para conversar com os pesquisadores, e abrir a porta também da parte executiva, de ver a indústria de computação gráfica, como é que ela estava evoluindo. Então, era esse duplo papel, era importantíssimo. E a ida minha para o INPA depois também, com essa visão que eu tinha do mundo, tanto o mundo de indústria quanto o mundo acadêmico e computação gráfica, foi fundamental. Qual foi o link para o mercado financeiro, Jonas? Como é que você se despertou aí para começar a empreender? Foi com a internet. Porque quando eu viajava para os Estados Unidos, eu via a internet surgindo nas universidades, porque a internet ela nasce primeiro acadêmica, depois ela vira comercial. Isso foi assim nos Estados Unidos e como você era um acadêmico, assim você estava bem por dentro do que estava acontecendo. Então eu viajava, ia para as universidades lá fora e eu via lá o que estava acontecendo na internet. Eu via os computadores se conectados. Porque muita gente não entende o que a gente está falando aqui às vezes, porque naquela época não tinha internet. Então tudo acontecia sem a gente saber. Exato. Né? Exato. Hoje não, hoje é difícil acontecer algo no mundo que ninguém saiba. Exato. Por conta da internet. Exato. Então você tinha que estar no meio, um ciclo muito fechado de pessoas para poder você entender o que está acontecendo antes do surgimento da internet. Exato. Eu vi todo esse crescimento, né? Por exemplo, o primeiro sistema operacional que suportou a internet, suportou o protocolo da internet, que é o TCP/IP, que foi o Unix. O Unix foi desenvolvido no Bell Labs, o Bell Labs doou o Unix para as universidades americanas. A primeira versão do Unix não tinha o TCP/IP, e a Universidade de Berkeley implementou no Unix todas as camadas do protocolo da internet. Então você começou a poder ter computadores em rede através do Unix, era o famoso sistema Unix, o 4.2 BSD, né, o Berkeley System Distribution. E eu via aquilo funcionando lá e achava interessante, comecei a usar a internet. Quando eu vi, assim, por que é que a gente não tem internet no Brasil? E um dia eu encontrei nós montamos dentro da Globo, no setor da Globo de computação gráfica, nós montamos uma intranet, com cabos, etc. Montamos uma intranet dentro dessa área, não da Rede Globo toda, mas nessa área de computação gráfica, nós tínhamos computadores ligados em rede, usando o protocolo TCP/IP, usando o protocolo da internet. Que era aberto, né? Que era aberto, exatamente. Usaram o Unix com esse protocolo, etc. Isso era uma curtição nossa lá. Era realmente um ambiente muito interessante, esse ambiente que a Globo criou. Mas aí, a partir daí, eu encontrei com um amigo meu que tinha um projeto de trazer a internet para o Brasil. E eu conversei com ele, encontrei numa viagem internacional, conversei bastante com ele. E ele me convidou para me envolver no projeto e envolver o INPA no projeto. E aí eu disse, vamos desenvolver, eu consigo desenvolver esse projeto, se você quiser, a gente desenvolve ele no INPA. E aí eu consegui lá no INPA, na diretoria, aprovei tudo, e o projeto da construção da internet brasileira foi gestado e ficou 10 anos dentro do INPA. Né? O que é essa gestação? É a criação da Rede Nacional de Pesquisa, que hoje é uma organização social, ainda hoje é a RNP, que é responsável pelo domínio .br.
que é o domínio educacional, porque a internet ela nasce acadêmica, depois vira, foi assim nos Estados Unidos e no Brasil, depois ela vira mercado, né? Então nós criamos esse domínio, criamos a RNP. Isso parece ser uma coisa simples, Fabrício, conversado, mas o negócio a complicação disso aí, porque parece trazer a internet para o Brasil é simplesmente você plugar um cabo lá e a internet está no Brasil. Para você ter uma ideia, naquela época nós tínhamos no Brasil o monopólio estatal das telecomunicações. E nós tínhamos nesse monopólio a empresa que era responsável pela transmissão de dados, que era a Embratel. E a Embratel tinha um projeto de internet própria, internet da Embratel, que era a Brasnet. E a Embratel era contra trazer a internet aberta para o Brasil. A ideia deles era uma internet só localizada para setor público. Era o Walled Garden. A internet você paga para entrar. E é da Embratel, a internet. E como naquela época o ministro da Comunicação era ligado ao sistema Telebrás, era muito difícil você penetrar no governo com um projeto de internet aberta. Então, esse é um projeto muito bonito por causa disso. A briga, assim, as discussões o projeto levou 7 anos para poder ser implementado. E tem até um paper que eu escrevi, está no meu LinkedIn. Então tinha um desafio técnico e tinha um desafio político também, né? Político. Muito forte aí para vencer. O Tadal, que é esse amigo que convidou para fazer, era uma fera, né? Infelizmente ele faleceu já. Mas o Tadal era um mestre, né, nessa parte de caminhar nas entranhas políticas, né? Então ele realmente foi fundamental para fazer toda a costura política e a gente viabilizar, trazer a internet aberta para o Brasil. Que coisa, né? Começou com a conversa numa viagem, virou um projeto dentro do INPA, que concorreu com um projeto que já estava em andamento na Embratel. Exato. E aí, além da dificuldade técnica que vocês tiveram de montar tudo do zero, vocês tiveram que ainda brigar lá com a Embratel e com o governo para poder liberar. E como é que viabilizamos? A história é muito bonita. Eu tenho um paper de 2 páginas que eu publiquei no meu LinkedIn que conta um pouco da história, mas a história, os meandros da história são muito mais sofisticados. Merece um livro, talvez. É interessante. E aí, a partir daí, com o advento aí da internet no Brasil, você participando de tudo isso, como é que surgiu ser empreendedor na educação? Como é que isso apareceu na sua vida? Pois é, com essa trajetória toda, eu descobri 3 coisas assim. Eu disse, bom, na realidade, se você olhar, eu me descobri empreendedor, porque eu falei, essencialmente na Globo era um empreendedorismo. Quando eu voltei para o INPA, criar um laboratório, naquela época, criar um laboratório de pesquisa do zero, tendo que levantar dinheiro, comprar computadores sofisticados, porque era para fazer computação gráfica. Eu vi que ali era empreendedorismo, então eu tinha um pouco da veia. Você deve ter visto também que a matemática era bem mais simples, né? Pois é. Do que você utilizava no dia a dia, né? Exatamente. E com essa cabeça aí, depois que a internet veio, eu recebi um convite para ficar 1 mês em Berkeley, participando de uma escola, era uma escola com duração de 1 mês, para discutir um problema que, se você fala hoje, parece ridículo, né? O problema a ser discutido era a importância da internet no futuro da ciência. Ou seja, hoje, naquela época, você vê como a internet era uma coisa ainda nova. O título, né? era uma pregação, né? Exatamente. Era uma coisa do futuro. E como eu era um cientista e entendia de internet e era cientista, eu fui convidado para ser o representante da América Latina nesse evento. Então eu fiquei ali 1 mês em Berkeley ali, vizinho ali ao Vale do Silício, né? Sim. E o pessoal de Berkeley fez um negócio fantástico, porque todo dia a escola começava com palestra de alguém do Vale do Silício. Podia ser um investidor de Venture Capital, da Sequoia, do KPCB, que eram os Venture Capitalists da época, ou então alguém de uma empresa da Apple, da Intel, sempre começava com uma palestra. Então aquilo me abriu a cabeça, né? Porque realmente foi aí que eu descobri esse mundo de Venture Capital, e eu fiquei fascinado. Eu disse, espera aí, eu me sinto um empreendedor pelo que eu fiz lá no Brasil, etc. Aqui nos Estados Unidos você é empreendedor, eles já te dão dinheiro. Então eu disse, isso é um paraíso, é isso que eu quero fazer. Então eu voltei de lá, assim, com a cabeça clara, que o meu ciclo acadêmico tinha encerrado, entendeu? Aí qual foi sua primeira, vamos dizer assim, aventura aí no mundo do empreendedorismo? Qual foi o seu primeiro investimento na educação?
Não, isso é interessante, porque, assim, no INPE desde que eu voltei da Globo, fiquei no INPE, fiquei uns 10 anos no INPE. 10 anos desse projeto de trazer internet, criei o laboratório, criei o mestrado em computação gráfica, o doutorado em computação gráfica, o pós-doutorado. Foi uma parte científica assim que eu me senti realmente, eu disse, bom, eu realmente sou um cientista eu era realizado. Eu era cientista nível 1 do CNPq, sou até membro da Academia Brasileira de Ciência, entrei, então tudo que um cientista assim, disse, olha, realmente eu posso dizer que eu sou cientista, mas eu queria fazer algo diferente, eu queria explorar mais essa minha veia de empreendedor. E foi aí, quando eu vi isso lá nos Estados Unidos, a explosão da internet comercial, da internet do mercado, e o empreendedorismo, eu voltei de lá com o business plan embaixo do braço, né? Eu vi que essa parte de e-books, era óbvio que os livros seriam digitais, e eu vi a tecnologia de livro digital é a tecnologia de computação gráfica mais simples que tem, que é a computação gráfica bidimensional, né? Sim. E aí eu entendia tudo da tecnologia ali de computação gráfica bidimensional. E eu disse, dá para fazer uma plataforma de e-books. E aí eu voltei com um projeto de fazer uma plataforma de e-books. Na época eu imagino que não tinha nenhum ainda, né? Porque apareceram umas, acho que era Kobo, tinha umas que apareceram no Brasil. Isso foi bem depois. Já foi bem depois. Bem depois. É. E aí nós começamos essa plataforma. Eu fui levantar dinheiro para a plataforma, não tinha a menor ideia de como é que levantava dinheiro, mas conversei com os pessoal lá do Vale do Silício, peguei algumas informações e fui levantar dinheiro, consegui dinheiro com 2 bancos, um dos bancos era o Opportunity, e durante as minhas conversas com o Opportunity para ver essa parte de como é que seria o financiamento, o valuation, o Opportunity um dia conversando, ele falou, Jonas, a gente quer que você venha para o banco. Nós temos aqui muito projeto de internet que está chegando, nós gostaríamos que você aqui para ajudar a gente. E de tudo que eu vi ali no Vale do Silício, eu achei interessante esse negócio de ser investidor. Porque eu disse, do lado do empreendedor, já empreendi ali um pouco na Globo, empreendi no INPE ali, criando o laboratório, etc. Mas como é que é esse negócio de ser investidor? Né? Você realmente tem que entender. E aí eu achei interessante a proposta deles de eu ir para o banco. E acabei indo para o banco e conseguindo... E o projeto da empresa consegui alguém para tocar o projeto, mas não era empreendedor, entendeu? É difícil, né? Você ter um projeto, tem que ter o empreendedor correto para aquele projeto. Você conhece bem, se é empreendedor, você sabe a dificuldade de você tocar um startup com executivo. Não dá. E nós conseguimos um executivo para tocar, mas obviamente não deu, então a gente achou melhor descontinuar, porque o projeto do banco também começou a crescer bastante, etc. Legal, muito interessante. Quer dizer, foi um encadeamento de coisas que foi te levando para onde você está hoje. Né? Você começou por um caminho completamente inesperado. Exato. Você foi para a área acadêmica, estudar, fazer doutorado e terminou num banco. Sempre esse é um caminho assim que você acho nem no melhor dos sonhos você poderia imaginar a trajetória dessa. Né? Por mais que você projete a carreira, você é difícil, né? E é por isso que eu sempre, quando estou conversando com a garotada, às vezes, que eles ficam, isso serve para quê? Eu digo, olha, eu estou usando matemática até hoje, o tempo inteiro na minha vida e não estou fazendo conta todo dia, mas sempre, se eu olhar tudo que eu fiz, é uma consequência de eu ter uma formação realmente. Essa pergunta é clássica dos estudantes, né? Isso aí, professor, isso aqui, vou estudar isso aí para quê? Vou aprender isso aí para quê? Vou usar onde? Exatamente. Como se desse para a gente prever todas as possibilidades que a gente vai ter no futuro e quando a gente vai utilizar aquilo. Exato. Esse é um problema sério, e aí você vê um problema do ensino, né? Que é o ensino utilitarista. Né? Sim. Esse é um problema sério do ensino superior. O ensino superior no Brasil, ele nunca resolveu o problema da empregabilidade. Então, você tem alunos que deveriam ir para um lugar e estão no outro lugar. Então, essa pergunta faz sentido para esses alunos, entendeu? Qual é a tua opinião, Jonas, sobre o estado de coisas da educação brasileira hoje, né? Porque eu acho que não foi fácil para o Brasil chegar num estado tão ruim, né, quanto o estado está hoje, tanto na educação básica como no ensino superior, né? Em níveis educacionais muito baixos. Eu acho o seguinte, o Brasil, a minha opinião é a seguinte, começamos muito tarde. Você vê, a primeira universidade brasileira é da década de 20, na Universidade do Rio de Janeiro. O Ministério da Educação foi criado na década de 30, lá com Getúlio Vargas, no começo da década de 30, Getúlio Vargas.
Se você pegar as constituições brasileiras, mesmo a Constituição lá do Império, da 1824, você tem lá alguma coisa de educação. Sempre tinha, todas as constituições do Brasil, sempre tinha uma abobrinha de educação. Abobrinha mesmo, acho que esse é o nome. Porque realmente são coisas que não são relevantes. Chavões, né? A primeira coisa que eu acho relevante, que você vê no Brasil, que tem alguma coisa relevante, que é o quê? O país não tinha um projeto estratégico de educação. Então, eu diria que o primeiro projeto estratégico de educação ele chega na década de 60 com a lei das diretrizes de base. São as diretrizes. Diretriz é estratégia. Sim. Então, é a primeira lei que traça quais são as diretrizes. Ali, realmente, você vê na década de 60. Ou seja, muito tarde. Só que aí você fica com estratégia, mas não adianta você ter estratégia sem ter a execução. Aí você vem... Década de 60, os americanos e europeus já estavam sistematizando a educação, né? Exatamente. Estava na fase de já estava indo para a Lua, né? Já estava totalmente avançado. Mas mesmo assim você tem um plano das diretrizes, uma lei, mas você não tem a execução da lei. Você vê o Plano Nacional de Educação, que seria a execução das diretrizes, que é a execução da estratégia, só chega 40 anos depois, no ano 2000. Que chega a primeira versão do Plano Nacional de Educação. Porque as diretrizes é o norte, mas você precisa de vários planos de execução específicos para poder executar. Mas esse plano só vem no ano 2000. Então o plano chega, aí depois de 10 anos depois ele tem que ser renovado. Aliás, está sendo renovado agora, mas mesmo esse plano, se você olhar o que é que tem sido executado do plano, é muito pouco. Então, assim, nós começamos tarde e começamos ainda devagar, entendeu? Muito devagar e com pouca execução. Eu vejo daí todo o problema que você tem. Né? Qual seria a solução, Jonas? Hoje, na tua opinião, como organizar, entre aspas, essa bagunça que está hoje? Né? A gente está patinando na execução, patinando no planejamento. O ensino básico está muito aquém, está trazendo alunos para o ensino superior que não tem condição nenhuma de estar no ensino superior. Como é que a gente resolve isso? Não é fácil, não. Eu recebi o convite no início do governo anterior, do governo Bolsonaro, de ir para o Ministério de ser ministro da Educação. E eu recusei. Uma das razões de eu ter recusado é para isso, porque eu na minha vida, assim, eu olhei para o ponto de, bom, eu estudei em escola pública, eu já dei o retorno para a sociedade do pagamento que a sociedade fez com o meu estudo. O fato de eu ter trazido internet, ter trabalhado no INPA para melhorar a matemática brasileira, para ajudar a matemática brasileira, etc. Eu disse, isso aí é o meu pagamento para a sociedade. Então, essa parte aí eu não me sentia na obrigação de ir para o governo desse ponto, que eu achava cumprido. Mas a segunda razão de eu não ter ido foi o fato realmente de eu achar que era uma tarefa muito difícil você ir para o Ministério e você tentar resolver o problema, porque são problemas estruturantes. Né? Você tem na educação básica um problema sério de qualidade. Educação básica é qualidade, mas como trazer a qualidade para essa educação? Não é fácil, porque o problema está na estrutura, está no sistema educacional. Você não tem um sistema estruturado, o sistema é todo fragmentado, você tem um problema da qualidade da própria educação. Então, esse é o problema da educação básica, é a qualidade. Na educação superior, a gente tem um problema sério, que a educação perdeu o bonde da empregabilidade. Então, se você olha a educação superior no Brasil hoje, se você é um aluno, você, mesmo vindo de classe baixa, você consegue sobreviver ao ensino básico do Brasil, e se você tem uma capacidade cognitiva e você quer realmente ir para uma carreira científica, você encontra caminho no Brasil de boa qualidade, de excelente qualidade. Tem universidades, tem cientistas de altíssimo valor no Brasil e você consegue. Mas se você é um aluno que vem e você quer uma rota de empregabilidade, quer ir para o mercado de trabalho, perdeu-se o bonde. Você ficou ali, o ensino técnico não cresceu como deveria ter crescido, a universidade hoje não é voltada para essa parte de empregabilidade. Um ponto que eu sempre falo aqui, não sei se você concorda, é o quanto as nossas universidades são fechadas. Né? Você não tem hoje grandes percentuais de professores estrangeiros lecionando no Brasil, por exemplo. Você conheceu bem as universidades americanas, você vai na universidade americana, tem lá 30%, 40% do corpo docente de outros países trocando ali ideias, um fluxo de ideias muito, muito forte. Os próprios alunos, né, também, você não tem um intercâmbio
de alunos. Além disso, a universidade me parece muito fechada para o próprio mercado, né? Ela não quer escutar os anseios da sociedade e o que o mercado está procurando ali em termos profissionais, né? Você tem um problema de três corpos, né? Que, aliás, é um problema que tem causa, né? O problema de três corpos. Você tem, de um lado, as universidades, que é quem deve formar o pessoal. De um lado, você tem o mercado, que é esse mercado que vai absorver o pessoal. E, do outro lado, você tem um aluno, que é a pessoa que vai ter que olhar. Essas três partes mal se conversam. A universidade não sabe a demanda do mercado, o mercado não consegue falar com a universidade para dizer a demanda, e o aluno fica ali sem uma orientação e sem até uma trilha que ele possa ver quando é que ele segue. Então, é realmente esse problema de três corpos que você tem aí que cria a grande dificuldade. Esse problema de professor estrangeiro vem muito do fato primeiro, da universidade pública, que é uma universidade que teria mais recursos para fazer pesquisa. Como ela é pública, você tem uma dificuldade de contratar estrangeiros, porque você tem que passar pelo processo de contratação, etc, etc. E a universidade que é privada, que teria menos burocracia, é a universidade que deveria ser mais voltada para a empregabilidade, para o mercado de trabalho. Entendeu? E ainda tem um outro ponto aí que eu também não sei se você concorda, a maturidade do cliente educacional no Brasil é muito baixa ainda. Você pega as famílias que buscam, por exemplo, um ensino básico para os seus filhos, elas não estão muito preocupadas em saber, por exemplo, se a escola tem um bom currículo, se a escola é capaz de executar aquele currículo que ela está propondo. Ela não está muito preocupada muitas vezes em saber a qualidade dos professores que tem ali naquela escola. Em muitos casos a escolha da escola é porque a escola é próximo da sua casa, ou porque aquela escola tem um valor mais barato, no caso de uma escola privada, e nunca é a busca realmente pela qualidade da educação, pelo menos é uma percepção que eu tenho. A mesma coisa me parece que acontece no ensino superior, né? Muita gente busca universidades buscando apenas uma titulação, sem necessariamente ter aquela maturidade do consumidor de verificar se aquele serviço realmente é o melhor para ele. Né? É exatamente o ponto. Você tem uma inflação de diplomas. Então, que é exatamente porque a inflação de diplomas, no sentido de que você não tem empregabilidade, o diploma não dá empregabilidade. E as pessoas começam a notar isso, entendeu? Eu estava conversando há pouco com um amigo meu, que ele informou que você pega, por exemplo, um laboratório importante aqui no Brasil de genéricos, que ele fala que ele contrata um aluno formado em farmácia, terminou o curso de farmácia, ele leva 1 ano para poder entender a cadeia de valor dos genéricos. Então ele contrata um aluno formado em farmácia que sai de um curso de farmácia sem entender nada de mercado. Ele não consegue entender a cadeia de valor de genéricos. Então ele tem que passar 1 ano dando treinamento para esse aluno, para no final de um ano ele estar pronto para trabalhar na uma indústria. segunda universidade, ele tem que montar uma segunda universidade para formar o cara que já está formado. Né? Exatamente. Então, esse é o problema que eu digo, a Universidade de Ensino Superior, ele perdeu o bonde da empregabilidade, nesse sentido. Então, você tem uma inflação de diplomas, você sai com diploma, mas não sai com empregabilidade, você não consegue, não existe uma conexão entre a empresa, a indústria, o mercado com as universidades. E isso tem levado algumas empresas, né, instituições que não são da educação tradicionalmente, né, na área de saúde, por exemplo, grandes hospitais como o Sírio-Libanês, Einstein e outros, a entrar no setor educacional, né, a criar universidades com o intuito até de formar para si, né, esses profissionais. É um movimento bem diferente, né, porque de tanto as empresas baterem nessa tecla de conectar a universidade ao mercado e a universidade não escutá-las, elas agora estão entrando no mercado, né? Sim. Eu acho que é a saída. A saída é a indústria transformar as áreas de educação corporativa em faculdades. Você montar faculdades dentro das empresas. E ali e é faculdade mesmo, abrir inclusive para o público externo, não é as faculdades só para o público interno. Você tem ali um polo, ali, quando você dá curso, e você usa aquele curso para poder se comunicar com o mercado. Jonas, nesse momento a gente está vivendo meio que um entre-safra no mercado, né, por conta da pós-pandemia, enfim, vários fatores aí econômicos, políticos, etc. A gente não tem visto mais IPO aqui no Brasil,
ou grandes aquisições. Algumas empresas do setor educacional até retraíram, né? Saíram do capital aberto para capital fechado. Como é que você está vendo hoje? A gente está nessa entre-safra mesmo? Você prevê alguma volta aí dos investimentos mais fortes em educação? Como é que você está, essa sua visão hoje de mercado? Na parte de educação, mesmo durante a Covid, houve muitas transações, houve muito negócio no setor de educação, mesmo no Brasil. Grandes empresas surgiram aí mesmo durante grandes grupos se formaram, continuaram crescendo e são hoje, você deve ter visto aí recentemente, tem saído aí na imprensa os valores aí, quantias de investimento de fundos estrangeiros em empresas de educação básica no Brasil. Então isso não parou. A parte de IPO propriamente dita aí é uma questão de apetite de mercado, entendeu? E aí realmente depende da economia, se a economia está boa para você fazer, então o IPO é cíclico. Então o ciclo de IPO vai acabar voltando, mas eu acho que quando ele voltar tem várias empresas aí de educação que vão estar prontas aí. Então você está vendo aí um negócio aquecido ainda nessa área. Em educação, o setor continua bastante aquecido, bem interessante, as operações eu tenho acompanhado aí o que tem acontecido, eu acho interessante os investimentos, tanto a nível de mais de venture capital, de tecnologias educacionais, mas também de grupos grandes de educação. Você vê, quando eu comecei a investir no setor da educação, há 15, 20 anos atrás, ninguém investia em educação básica. Ninguém. Quando eu montei a gestora, o primeiro fundo de investir em educação dedicado, o primeiro fundo de private equity dedicado a investir em educação no Brasil foi o que montei com o Paulo Guedes. E na época eu decidi, conversando com o Paulo, que nós deveríamos investir em educação básica, e todo mundo achava que nós estávamos malucos, né? Porque a educação básica não dá para investir, que era muito fragmentada, eram empresas familiares, e ninguém via que a educação básica só em termos de mensalidades é maior do que o ensino superior, entendeu? E nós acabamos investindo, fomos assim pioneiros em termos de investir em empresas de educação básica. Nós criamos a Abril Educação, porque não existia a Abril Educação, existia o Grupo Abril, mas o Grupo Abril não tinha um braço de educação e foi um sucesso total, entendeu? E de lá para cá, o setor de educação básica, o volume de recursos investidos no setor de educação básica cresceu muito, e muito bom, isso foi muito bom para o país. Hoje nós temos grandes grupos aí capitalizados, procurando realmente prover a educação. Tivemos uns 15 anos de ensino superior crescendo forte, né? Aí depois veio a educação básica na sequência, né? Exatamente. E eu tenho o privilégio de ter aberto essa porteira da educação básica com o Paulo Guedes, do ponto de vista do mercado de capitais chegar na educação básica. Boa, entendeu? Boa. Você também investiu no ensino superior, né? Também. Faculdades de medicina, foi isso? Não, nós investimos inicialmente investimos na Anima, fizemos o IPO da Anima, foi um dos investimentos que nós fizemos em ensino superior. Investimos em educação corporativa, que é uma área que eu sempre achei muito boa de investir, exatamente porque as empresas praticamente precisam formar as pessoas dentro de casa. A educação corporativa está se transformando na educação tradicional, né? Porque o treinamento tem que ser formativo. Entendeu? Então, nós fizemos a IPO da ANA, fizemos a IPO da Abril Educação, depois fizemos um projeto bem interessante na área de faculdades de medicina, né? Fazer uma consolidação do setor de faculdades de medicina, né? Um dos grandes problemas na educação básica no Brasil, né? Porque assim, a maioria das avaliações institucionais, SAEB, enfim, elas aferem principalmente português e matemática, né? Linguagens e matemática. Sim. São essas duas áreas são o grande termômetro da educação básica, até porque as avaliações da OCDE também focam muito na linguagem e matemática, e a gente tem muitos indicadores de que no Brasil, infelizmente, as duas áreas não vão bem, nem português nem matemática, na média, mas matemática é um pouco pior do que português, né? E a gente nitidamente percebe que existe uma dificuldade muito grande no ensino em matemática no Brasil. Na sua opinião, Jonas, qual seria o grande problema da matemática no Brasil, no ensino básico? O que é que a gente precisa mudar para reverter essa situação da matemática no Brasil? Esse é um assunto interessante, eu tenho pensado muito no assunto, até porque eu tenho um investimento agora em educação básica.
Então eu tenho olhado, mas o problema começa com o professor, a qualidade do professor de matemática. Nós temos o problema, o professor de matemática, né, na primeira série do fundamental e no infantil, ele tem que ser pedagogo, e você tem a formação do pedagogo, você não tem uma formação que tenha realmente os conteúdos, ele tem uma formação mais genérica em pedagogia, ele fica estudando Piaget, Vygotsky, Paulo Freire, etc., e sai com essa formação genérica em pedagogia, onde você discute construcionismo, discute várias metodologias pedagógicas, mas ele sai com a parte de conteúdo muito frágil. E a parte de gestão também pedagógica frágil. Né? Exatamente, toda essa parte de gestão pedagógica, a parte de conteúdo, essa parte aí muito frágil. Você forma um pesquisador, por exemplo, que ele não sabe o que é design thinking. Você não consegue fazer educação sem design, entendeu? Entendeu? E você sai com um professor pedagogo que ele tem que ensinar matemática, e é impressionante, porque ele diz, você escuta ele lhe dizer que ele detesta matemática. Ele detesta, tem horror matemático, tem um pavor de matemática. Sem falar na baixa atratividade hoje, né, Jonas? Pouca gente está fazendo matemática, né, se formando em matemática. Então você cria esse ciclo, um dos problemas da matemática é esse ciclo, que é o ciclo realmente de formação de professor. Tanto é que o INPA percebeu isso, e o INPA, que era uma instituição só de pesquisas avançadas em matemática, tinha doutorado, etc., o INPA, a partir de um certo ponto, viu que tinha que dar uma contribuição para a parte da educação matemática. Então começou a criar projetos, criou mestrado profissionalizante de matemática, a Olimpíada de Matemática tem dado resultados sociais muito interessantes, principalmente a Olimpíada de Matemática da escola pública, porque tem realmente estimulado alunos de escola pública de fazer a Olimpíada, de gostar de matemática. Então, tem surgido matemáticos excelentes, apesar da qualidade do ensino da matemática como um todo no Brasil não ser bom, porque depende do professor, depende da qualidade do conteúdo também, mas também, principalmente do professor também, mas tem surgido a formação de alunos matemáticos, nessa parte aí tem surgido. Agora, a formação do aluno médio, que tem que aprender aquela matemática para a profissão dele, ele tem que aprender matemática, gostar de matemática, qualquer um consegue aprender uma linguagem. Qualquer um com capacidade cognitiva de ir para a universidade tem condições de aprender a matemática, que ele vai precisar do mercado de trabalho para desenvolver qualquer função, seja na área de ciências humanas, ou estatística com dados, etc., seja na área de ciências biológicas, etc., ou na área de ciências exatas, engenharia, etc., entendeu? E isso não acontece. As pessoas realmente pegam... O professor não gosta de matemática, isso transmite para o aluno que não gosta de matemática, você não gosta porque não sabe falar. Se você não sabe falar inglês, você não gosta de inglês. Uma verdadeira aversão à matemática. Exatamente. Você cria uma é mais ou menos isso que, quando a gente conversa com os jovens, a gente escuta, né? É uma sensação de aversão ao invés de aproximação, de afinidade com a matemática, né? Mas não é... Então, eu tenho observado bastante isso, tenho trabalhado bastante nessa escola que eu investi com essa parte de matemática, de tentar entender como é que você... Esse é outro ponto que eu queria... É o que eu chamo de crack the code, né? Onde é que você vai ali fazer o cracking the esse code? É outro ponto que eu queria chamar a atenção aí, te perguntar, né? No meio disso tudo, você já tem tempo de estudar pedagogia, estudar os processos de ensino em matemática, e você está literalmente criando novos designs instrucionais voltados para o ensino de matemática, né? Dentro desse projeto que você investe, que é a Red House. O que é que você está pensando com isso, Jonas? Você pretende contribuir realmente com mão na massa no ensino? Eu tenho tentado, usando a minha formação de matemática, porque como é que eu vejo o problema aí, Fabrício? Quando você olha para o currículo, você vê o que é um currículo. Essa é uma pergunta interessante. Uma vez eu dei uma palestra, o que é um currículo? E no começo da palestra eu perguntei para as pessoas, e era muito interessante você ver a resposta das pessoas. As pessoas acham, por exemplo, que a BNCC é um currículo. Isso. Entendendo? Eu vivo batendo nessa tecla aqui. Pois é. E no começo foi usada como tal, né? Exato. Então, para você ver como é o nível da educação, você achar que a BNCC é um currículo. Não é que a BNCC deveria ser, não é isso que eu estou dizendo, não deve ser, é o contrário, não deve ser. Ainda bem que não é, mas as pessoas acham que é. Quando você acha que é, significa que você acha que ali é o fim da linha. Eu tenho um currículo e o currículo é tudo.
Porque realmente, se você tem um currículo, você está com tudo na mão. Mas o que é mesmo esse currículo? O que é ter o currículo? Na minha acepção, na minha maneira de ver e a maneira como eu trabalho, você, para ter um currículo, você tem que ter 3 pilares. Você tem que ter o pilar do conteúdo, que a BNCC não tem, claro. O pilar do conteúdo é fundamental. Você tem que ter o segundo pilar, que é o pilar da metodologia, quer dizer, como é que esse conteúdo vai ser transmitido. E você tem o terceiro pilar, que é o pilar que faz disso uma educação. Porque se você olhar uma empresa de educação, ela essencialmente é uma empresa de mídia. Ela gera conteúdo e distribui o conteúdo. Sim. Então é uma Rede Globo. Agora, qual é a diferença de uma empresa de educação para uma empresa de mídia? É o terceiro tripé do currículo, que é o quê? É a avaliação do aprendizado. Ou seja, o aprendizado está ocorrendo, eu criei esse conteúdo, uso essa metodologia, transmito essa metodologia para os aprendizes, mas eu preciso saber se o objetivo está sendo cumprido, que é o aprendizado ocorrer. Então, se você não tiver essas 3 partes funcionando de maneira integrada, é o que eu chamo de interoperabilidade pedagógica, você não vai conseguir botar a educação. E aí você percebe o tamanho da complexidade que é estruturar um currículo, né? Sim, não é algo trivial. Exatamente. Numa conversa anterior, em outro capítulo aqui do podcast, eu conversei com o Nuno Crato, que foi ministro da Educação de Portugal, e ele é um grande especialista em currículo, avaliação, etc., lá na Europa. Eu perguntei para ele justamente isso. Na sua opinião, aí já é uma outra discussão, né? Porque o Brasil optou por criar a BNCC, que é uma base curricular, deixando, entre aspas, as escolas, as entidades públicas livres para criarem os seus próprios currículos, desde que seja baseado nessa base. Exato. Né? A base é muito ampla, é um guarda-chuva muito grande, a BNCC, e dá margem para você criar aqui N currículos, aqui embaixo. No entanto, para criar um currículo é um processo muito complexo, que exige profissionais extremamente qualificados. O currículo tem que ser o tempo todo revisado e monitorado, porque ele está o tempo todo sendo crescendo e sendo melhorado, aprimorado. E no Brasil a gente tem um problema sério de mão de obra qualificada na educação. Né? Então, o que aconteceu foi que, na prática, quando lançou a primeira versão da BNCC, todo mundo usou a BNCC como se fosse um currículo. Primeiro equívoco, depois de alguns anos se descobriu que não era um currículo, mesmo no próprio documento dizendo claramente que aquilo não era um currículo. E aí veio uma correria no ensino básico para se construir os seus próprios currículos, e a gente percebe que tem muita gente apanhando nessa construção. Quer dizer, a gente não está nem falando na aplicação do currículo, a gente está falando na construção do currículo. E o Nuno Crato, interessantemente, falou, é uma coisa a se pensar aí no Brasil, porque no caso da Europa, por exemplo, você pegar a Inglaterra, que na opinião dele tem uma das melhores educação lá da Europa, eles têm um currículo único, já prontinho, um currículo nacional, todo mundo segue aquele currículo. Você pegar a Singapura, que é a vedete da educação mundial hoje, também tem os currículos já fantásticos, por sinal, muito bem feito, bem estruturado, pronto lá. Aí vem a discussão. Será que o Brasil não deveria ter já um currículo estruturado para pular essa etapa de construção curricular? Ou é melhor ficar assim e a gente aprendendo aí a construir os currículos e ter mais liberdade de construir currículos diferentes? Esse é um dilema, né? Não, você ter o governo controlando verticalmente todo o currículo, eu não acho uma boa ideia, entendeu? Agora, você pode ter um currículo básico do Brasil, as escolas públicas, olha, esse é o currículo básico, é o currículo básico. Você tem que seguir no mínimo esse currículo, mas se você quiser, porque o currículo são 3 módulos. Na hora que você opta por fazer um currículo, você está dizendo o seguinte: eu vou determinar quais são os conteúdos, eu vou determinar quais são as metodologias e eu vou determinar como é que eu vou fazer a avaliação. Então, se você determina essas 3 coisas, você engessa muito, porque metodologias, você pode querer usar metodologias diferentes. E metodologia não tem essa é melhor do que aquela. Normalmente você mistura algumas coisas de metodologia. Essa aqui é bom isso para matemática, essa aqui é boa para língua, essa aqui, etc. Então, por isso que eu acho que é legal você ter um currículo básico, mas não ser um currículo mandatório. Tem que ser esse mesmo, entendeu? Isso eu acho ruim. Agora, você ter realmente um currículo básico, mínimo, né? Currículo mínimo, mas desde que currículo, nessa acepção que eu estou falando, o que não é fácil.
Por exemplo, na Red House, para fazer isso aí, eu cheguei à conclusão que eu tenho que desenvolver todas as plataformas. Então, há 2 anos só desenvolvendo as plataformas do currículo, em paralelo, fazendo alguma coisa de conteúdo, mas você não tem plataformas no mercado que façam essa interoperabilidade pedagógica como ela deve ser feita. Então, você dizer, eu tenho agora um currículo e eu tenho interoperabilidade pedagógica. Porque não adianta você dizer o currículo, não, está aqui meu conteúdo, está aqui a minha metodologia. E ninguém executa. E ninguém executa aquilo de maneira integrada. Porque o segredo é a execução. A execução é que é o segredo. É aquela conversa que a gente sempre tem, né? De a avaliação solicita uma coisa, o professor ensina outra e o currículo preconiza outra. Exato. É um desencontro total. Eu estava comentando com você antes, recentemente eu estive olhando aí dessas plataformas que existem no mercado aí de banco de questões, que eu comecei a dar uma olhada, eu peguei bancos de questões, entrei na área de matemática, e aí eu vi lá como é que ele classificava as questões, aí eu disse, legal, aí eu vi que tinha lógica, que é um negócio interessante ter lógica. Eu disse, tem questões de lógica. Aí eu fui lá, pedi para baixar umas 5 questões de lógica, abri, nenhuma das questões era de lógica. Ou seja, e é uma das plataformas aí bastante conhecidas. Mais mercado, usadas etc, pelo ensino básico no Brasil. Como é que você vai acessar isso? Você imagina que um professor faz uma prova, que ele quer botar 5 questões de lógica, ele vai lá, traz as 5 questões de lógica e põe na prova. O aluno tira 0, digamos, ele vai dizer, esse aluno não sabe nada de lógica. Não, nenhuma questão é de lógica. É o falso negativo e o falso positivo. Exatamente. Você acha que está avaliando uma coisa, mas está avaliando outra. Exatamente. E o resultado não te serve de nada. Exatamente. Então, você ter essa interoperabilidade pedagógica é que é fundamental. Isso aí entra o problema dos professores. Se você conversar com os professores, eu fiz isso, procurando saber quais são as melhores plataformas disso, plataformas, adoro, essa plataforma é maravilhosa, etc. Mas a plataforma tem erros conceituais, entendeu? Então esse é o problema estruturante. Por isso que na Red House, o que é interessante é um projeto de escola verticalizado. Qual é a Red House perspectiva? Nós procuramos fazer tudo dentro de casa. Qual é a perspectiva desse projeto hoje, Jonas? O que é que a Red House vai se tornar nos próximos anos? Vocês pretendem chegar aonde com esse projeto? O objetivo do projeto é criar uma rede de escolas premium bilíngues no Brasil. Quer dizer, a Red House é uma escola que nós caracterizamos ela como sendo bilíngue, internacional, que ela usa um currículo, uma base curricular, não currículo, ela usa um framework curricular internacional, que é o IB, né, do International Baccalaureate. Então, ela é internacional porque ela usa esse framework curricular. Claro, ela também é compliant com a BNCC, porque ela é uma escola brasileira. Então, ela tem esse currículo, mas esse currículo abrange, nós colocamos dentro dele toda a parte da BNCC. Por isso que eu digo que o currículo não pode ser engessado. Se você tiver um currículo engessado, nós não poderíamos usar no Brasil um currículo internacional. Sim. Não, você deixa usar o currículo internacional desde que o framework curricular que o Ministério da Educação disse que tem que ser seguido, ele também é contemplado. Então, você tem lá todas as matérias da BNCC, você tem projeto de vida, etc, etc. Com isso, a gente consegue ter uma escola que é brasileira, internacional e bilíngue. Esse é essencialmente a essência. É um projeto incrível, tá, pessoal? Mas quem quiser conhecer a escola, acho que vale a pena. Tem algumas unidades aqui em São Paulo, eu fui visitar pessoalmente, é fantástica a escola. E é um projeto verticalizado, no sentido que nós desenvolvemos o currículo nesse sentido que eu falei, de integrar os 3 pilares, tecnologia, as plataformas que nós estamos desenvolvendo, porque não existem plataformas no mercado para você fazer a interoperabilidade pedagógica. E o ecossistema Square veio a reboque um pouco desse projeto, né, Jonas? O ecossistema Square, para quem não sabe, tá, é um ecossistema de várias empresas investidas pelo grupo do Jonas. Empresas selecionadíssimas por eles. A Questione tem a honra de participar desse ecossistema de empresas. Empresas de vários setores da educação. Que foram esse ecossistema foi criado justamente para atender o setor privado e o setor público na educação básica no Brasil. Isso é muito interessante a história, porque quando o empreendedor da Red House, que é o Michel Lan, quando ele me chamou para o projeto, que ele me chamou para levantar recursos financeiros para o projeto, que eu olhei o projeto, eu adorei o projeto era maravilhoso, o projeto ele já tinha feito o MVP, que era uma escola infantil bilíngue, brasileira, currículo internacional, estava rodando aí há mais de 5 anos já,
estava indo bem, mas eu notei exatamente que o projeto faltava tecnologia. Então, conversei com ele e falei, Michel, eu acho que esse projeto é muito bonito, muito legal, eu gostaria de investir num projeto desse e até estar mais perto do que simplesmente investir, mas falta tecnologia. E ele olhou para mim e falou, Jonas, tá bom, o que é que falta? Diga qual é a tecnologia. Aí eu pedi a ele uma semana e desenhei o projeto de tecnológico da Red House, né? E foi muito interessante, ele olhou e falou, olha, eu me lembro bem que o Michel falou, Jonas, esse não é o meu projeto, mas eu adorei. E nós, então, vamos em frente, então, com esse projeto. Ele falou, vamos em frente, adorei o projeto, o Michel entende muito tecnologia também. Então, nós fomos em frente com esse projeto, só que no meio do caminho, nós vimos que era muita tecnologia para ter dentro da Red House. Era muita tecnologia que nós ia subverter a ordem, né? Ia ficar uma coisa. Então, nós resolvemos, inclusive já tinha captado o fundo, tive que falar com os investidores, nós resolvemos separar a parte da escola, propriamente dita, da parte de tecnologias. Então, na parte de tecnologias, nós criamos uma holding para investir em tecnologias educacionais, que é a chamada Square, e essa holding é onde nós começamos ali a desenvolver as tecnologias inspirados pela tecnologia que nós queremos na Red House. Nós tivemos que fazer alguns venture building, tivemos a sorte de encontrar no mercado algumas empresas que fazem um trabalho exatamente como nós achamos que deve ser feito. Uma delas é a Questione. Quer dizer, quando eu olhei a Questione, eu não acreditei que tinha uma empresa no Brasil, porque exatamente você olha assim, é isso aí. E o mais legal, né, Jonas, é que vocês trouxeram para a Square pessoas altamente gabaritadas do mercado educacional. Né? Sim, exatamente. Não é gente da Faria Lima, né? É gente da educação, né? É o grupo que atua no setor de tecnologia educacional no Brasil há mais tempo, né? Mais de 30 anos aí, só trabalhando com tecnologias educacionais. É um grupo que eu levei para abrir a educação quando eu investi. Eles ficaram lá, desenvolveram hoje eu acho que é a maior plataforma de educação no Brasil, que é a Plural. Desenvolver a Plural. A Plural foi responsável pelo IPO da Vasta, na Nasdaq. Essencialmente, a Vasta se apresentou como uma empresa de tecnologia, mas é toda alicerçada pela Plural. E depois eles viram o projeto da Square, quando eu apresentei para eles o projeto da Square, eles adoraram o projeto e decidiram que o ciclo deles na Vasta tinha terminado, e foi muito bom para a Square. Nós temos um time que realmente entende de educação, entende de tecnologia. É uma turma fantástica ali, Alex, Nogara, Reinaldo e Ricardo, né? Turma fantástica da educação. Vou tentar trazer eles aqui, os quatro de uma vez, para ver se sai um papo aqui. Vai ser interessante. Jonas, passou rápido aqui nosso papo, sempre bom conversar com você. Mas o microfone está aberto aí para você falar de algum projeto, mandar um recado para o pessoal que está assistindo. Geralmente quem assiste o programa são gestores educacionais, professores. Muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, Fabrício. Não tenho, assim, até eu continuo muito interessado no setor, como eu falei, do meu coração eu sou um educador, né? Mas continuo com o meu cartão de visita de investidor e de empreendedor. Então eu me vejo na Red House empreendendo, me vejo como investidor, eu sou o presidente do conselho. O Michel fala que eu sou o co-CEO da empresa, que realmente eu me envolvo bastante, inclusive na parte pedagógica lá. É um pessoal muito aberto, isso é fundamental. O setor da educação é um setor muito fechado. Na Red House, uma das coisas fantásticas que tem sido responsável por pensar na empresa do amanhã e não na empresa de ontem é a abertura do time do grupo, né? E dos pedagogos, inclusive. Então, o pessoal aberto a novas tecnologias, aberto a novas ideias, aberto a educadores, aberto a pessoal de tecnologia que chega com ideias, e isso tem permitido nós criarmos essa escola verticalizada, uma escola que realmente tem trazido tecnologias para o currículo como um todo, parte de metodologia, de conteúdo, a parte de acesso, e isso acoplado ao ecossistema da Square. Na parte de acesso é um privilégio nós termos uma Questione junto, já tem que encontrar pronta, que a gente vai conseguir plugar no nosso sistema, mas temos que fazer ainda muito desenvolvimento para poder fazer esse plugin de maneira correta e para poder fazer a interoperabilidade do currículo. Então, assim, esse é o projeto. Quem quiser conversar, quem quiser conhecer a Red House mais de perto,
pudemos entrar em contato sem problema algum. Boa, sensacional. É isso aí, pessoal. Até o próximo episódio do Educação em Foco Podcast.